O ser humano tem uma natureza profundamente curiosa e, ao longo dos séculos, a história da ciência tem-nos mostrado que a investigação orientada pela mais simples curiosidade e experimentação tem sido fonte de progresso, abrindo caminho para invenções que têm beneficiado a humanidade até aos dias de hoje. O modo como vivemos atualmente resulta, em grande parte, dessa investigação mais pura, a ciência fundamental. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre investigação fundamental. Se hoje conseguimos falar ao telemóvel com os nossos amigos e familiares, devemos à ciência fundamental que foi desenvolvida durante décadas por vários investigadores. As ondas rádio foram previstas pela primeira vez em 1867 por Maxwell. Algumas décadas depois, Hertz, um físico alemão, pegou nos trabalhos de Maxwell e conseguiu demonstrar a existência dessas ondas. Mais tarde, surgiram os primeiros transmissores e receptores de ondas rádio, dando origem às comunicações sem fios que hoje todos usamos. Mas as contribuições da investigação fundamental surgem em várias áreas. Um estudo recente indicou que grande parte dos fármacos desenvolvidos derivam de trabalhos em investigação fundamental. São inúmeros os exemplos na história da ciência em que estudos gerados pela curiosidade de cientistas, sem aparente aplicação prática, resultaram em potencial tecnológico e social inestimáveis. Falámos com investigadores de diferentes áreas para perceber o que é a ciência fundamental e o que a diferencia da ciência aplicada. A investigação fundamental é investigação motivada pela curiosidade dos cientistas e das cientistas. A investigação aplicada, por seu turno, tem contornos e objetivos mais bem definidos. Normalmente visa resolver um problema, uma questão que se coloca a uma instituição, a uma empresa, a um hospital, e normalmente é a investigação que tem que ter resultados num prazo curto, de alguns meses, talvez um ano ou dois. Na verdade, o conhecimento não é compartimentado e, portanto, há aqui sempre um conhecimento contínuo, não é, entre aquilo que é a investigação fundamental e a investigação aplicada. E, portanto, há de facto aqui sempre muitas zonas cinzentas, digamos assim, em que não é fácil exatamente, não é, definir este conceito. Eu acabaria um bocadinho por dizer como Charles Tauner, que foi um prémio Nobel da Física, que disse que, de facto, a investigação fundamental e a investigação aplicada são inseparáveis e, no fundo, crescem juntas. A palavra fundamental diz logo que é importante. A matemática é realmente considerada uma ciência fundamental e essa é a minha área de investigação. Há muitas sub-áreas na matemática e nós podemos visualizá-las sob a forma de uma pirâmide, em que na base está a matemática dita fundamental e depois, à medida que subimos na pirâmide, temos as áreas mais aplicadas. Eu situo-me precisamente na base da pirâmide, na zona onde a matemática é considerada mais abstrata. Pelo facto de ser abstrata, é que muitas vezes é conotada como inútil. O abstrato tem a ver com o facto de nós querermos que a matemática seja o mais genérico possível. E a generalidade é que faz com que haja a possibilidade de usar o conhecimento matemático nas mais diversas áreas. Por não responder de forma imediata e direta aos problemas da sociedade, é que é tão difícil compreender para que serve a investigação fundamental. A vacina contra a Covid-19 é um dos exemplos mais claros que investimentos a longo prazo em investigação fundamental têm ganhos imensuráveis e permitem encontrar respostas rapidamente para problemas novos. Também na área da matemática, a investigação pura se tem revelado útil ao longo dos tempos. As investigadoras Teresa Herdeiro, da área da saúde, e Maria Elisa Fernandes, da matemática, dão-nos alguns exemplos de como a investigação fundamental do passado nos ajuda no presente. Nós pudemos todos observar agora com a pandemia que teve alterações inimagináveis naquilo que era a nossa vida há 2 anos atrás e, portanto, de facto, houve aqui um grande contributo de toda esta área fundamental, sobretudo aqui na área da bioquímica, da imunologia, da farmacologia, que tornou possível que uma tecnologia que já era estudada há várias décadas, do mRNA, pudesse agora ser incorporado, não é, num medicamento que, em tempo recorde, se conseguiu colocar no mercado. Os investigadores nesta área o que fazem é trabalhar com padrões, com enigmas que surgem, divisibilidade de números, coisas engraçadas e sempre foram considerados matemáticos abstratos e sem utilidade nenhuma.
Hoje em dia, uma das sub-áreas da teoria de números é a criptografia, que é a segurança que nós temos hoje em dia nos computadores. É garantida graças a essa investigação. Portanto, nós quando estamos na internet, no banco, a fazer transações online, temos do nosso lado a matemática pura da teoria dos números. Mas há outros exemplos nos CT scanners, que são aparelhos para medir tumores. A partir de imagens que são tiradas a 2 dimensões em várias perspectivas, é possível depois obter imagens a 3 dimensões. E isso só foi possível graças a essa investigação na área das transformações inversas de Raman, que foi feita de uma forma completamente e totalmente abstrata, sem sentido nenhum prático. A investigação matemática pura, as motivações normalmente são abstratas, são os padrões, são os problemas que alguns matemáticos propõem e nós vivemos nesta luta pelo interesse da investigação pela investigação, sem estarmos a pensar se isto vai um dia ser aplicado ou não. Queremos é saber, é puro conhecimento. Um outro exemplo surgiu com o próprio investigador. Durante anos, João Rocha investigou e desenvolveu, por pura curiosidade, materiais nanoporosos, que são materiais que possuem, à escala atómica, canais muito finos entre si e que são ótimos a atrair outras moléculas. Anos depois, um composto químico nanoporoso, um silicato de zircónio, desenvolvido pelo investigador, viria a servir de base para um medicamento que combate uma doença que se caracteriza pelo excesso de potássio no sangue. O que este medicamento faz é absorver os íons de potássio. Basta engolir umas gramas com esta substância, o silicato de zircónio, que ao percorrer o estômago e intestino consegue absorver, como se fosse uma esponja, os íons de potássio. Materiais nanoporosos são materiais em que os átomos que os constituem, ao empilharem-se, deixam espaços por preencher, espaços que formam canais, cavidades. Estes tijolos são como que os átomos que constroem os materiais nanoporosos, ao empilharem-se, deixam estes canais que depois podem ser ocupados por outras espécies químicas. Bom, acontece que este esqueleto é carregado negativamente. Precisa, portanto, de ser balançada essa carga por cargas positivas, pelos chamados íons positivos. Por exemplo, por íons sódio. Estes íons sódio ocupam espaços nos canais, mas como podem verificar, não ocupam completamente esse espaço. Este tipo de materiais tem algumas propriedades muito interessantes, por exemplo, a capacidade de trocar estes íons por outros íons. É possível trocar os íons sódio por íons potássio, ou seja, os íons potássio ocupam melhor aquele espaço no interior dos canais. Isso quer dizer que o material tem uma grande seletividade para os íons potássio. Bom, durante cerca de uma década, e só por curiosidade, entretivemos-nos a fabricar, a fazer novos materiais com uma composição química diferente. Mais de uma década mais tarde, recebemos um telefonema vindo de uma empresa do Texas que solicitava a nossa colaboração num projeto que envolvia o desenvolvimento de um fármaco precisamente baseado num silicato de zircónio. Ou seja, todo aquele património de conhecimento que tínhamos desenvolvido ao longo de muitos anos e que aparentemente não servia para grande coisa, encontrava agora uma aplicação importante, um fármaco que permite tratar uma condição médica conhecida como hipercalemia, ou seja, excesso de íons potássio no sangue. A forma como esse fármaco atua essencialmente baseia-se no princípio de que é possível trocar íons. O doente ingere 5 a 10 gramas do silicato de zircónio, que ao atravessar o estômago e o intestino, funciona como uma esponja, captando os íons potássio e sendo excretado posteriormente nas fezes. Sabias que há inúmeras teorias que foram ignoradas durante anos pela comunidade científica e que são hoje a base da ciência? É o caso de muitas das invenções desenvolvidas por Nikola Tesla. Conhecido pelas suas descobertas no campo da eletricidade, o trabalho desenvolvido por Tesla foi essencial para melhorar a transmissão de energia elétrica. Foi Tesla quem descobriu a corrente alternada, rivalizando com a corrente contínua, que na altura já se encontrava implementada e distribuída e que era defendida por Thomas Edison.
Tesla acabou por perder esta batalha, mas a sua solução veio alguns anos depois a revelar-se mais eficiente na transmissão de energia para longas distâncias e atualmente é a mais utilizada em todo o mundo. Também Gregor Mendel, apelidado como o pai da genética, desenvolveu trabalho fundamental que durante anos foi ignorado. Foi no pátio do mosteiro onde vivia que Mendel experimentou durante cerca de uma década cruzar espécies de ervilhas porque queria descobrir mais sobre a transmissão hereditária de determinadas características desta espécie. Foi assim que em 1865 formulou os princípios fundamentais da hereditariedade e provou que a transmissão de características de geração em geração se faz com base em leis estatísticas e não ao acaso. Com a morte de Mendel, as suas publicações ficaram adormecidas até ao início do século XX, altura em que foram redescobertas por um grupo de botânicos. Hoje atribui-se a Mendel várias leis fundamentais da herança genética. Num planeta com recursos finitos e uma população crescente, surgem cada vez mais problemas complexos que não se enquadram apenas numa área do conhecimento. Alterações climáticas, problemas demográficos ou aquecimento global. São inúmeros os desafios que a ciência enfrenta a longo prazo e que exigem esforços em diferentes áreas. Fomos conhecer alguns desses desafios. O aquecimento global é um tema muito complexo, mas que exige, nomeadamente, o desenvolvimento de novas fontes de energia sustentáveis, para os quais é necessário desenvolver novos materiais. Há também consideráveis desafios que se colocam no que diz respeito a novas doenças que estão a emergir, nomeadamente causadas por vírus, por bactérias, algumas das quais já resistentes, com vetores como insetos ou outros animais. De facto, há desafios inúmeros, não é? As possibilidades de desenvolvimento que tem havido no caso da evolução de materiais multifuncionais com aplicações interessantes na área da saúde, questões da genómica, da biotecnologia aplicada à saúde e também um grande desafio do nosso século é, com o aumento da esperança média de vida, também aquilo que pretendemos que seja um envelhecimento saudável da população. O grande desafio da ciência é responder aos problemas da sociedade e, sem dúvida, que a matemática tem um papel fundamental nesse caminho. Com a Covid-19, a modelagem matemática passou a fazer parte do nosso cotidiano. Fala-se no achatamento da curva de Gauss, no R0, que são coisas que servem para prever a evolução da doença. Mas não é só os estudos epidemiológicos que fazem com que a matemática tenha importância. Também a matemática, os modelos matemáticos são usados, por exemplo, para prevenir e para atuar em situações de catástrofe. Na ordem do dia está, sem qualquer dúvida, o problema dos ataques cibernéticos que vivemos hoje, que são realmente uma ameaça, e governantes, empresas, todos os indivíduos, neste momento estão preocupados em que sejam construídos sistemas de segurança e, mais uma vez, a matemática terá um papel também fundamental. A Unesco diz precisamente isso, refere a importância da matemática, tanto do ensino como da investigação matemática para o desenvolvimento sustentável 2030. A ciência fundamental sustenta grande parte do conhecimento tecnológico e inovador, mas ainda assim é subfinanciada. O Governo definiu como objetivo atingir 3% do PIB em investigação científica até 2030, mas esse investimento ainda é muito focado na tecnologia e no impacto a curto prazo. Embora existam apoios à ciência fundamental, há ainda um longo caminho a percorrer. Teresa Herdeiro e Maria Elisa falam-nos de alguns dos desafios que enfrentam como investigadoras. Na Europa, comparando com os Estados Unidos, nós temos um financiamento para a investigação fundamental por parte do setor privado, que é relativamente baixo comparativamente com aquele que é feito no setor público, porque o setor privado acaba por verter muito mais o seu financiamento para a investigação aplicada. Um outro desafio, que se calhar é um problema transversal aos nossos tempos, a questão do tempo, não é? Nós muitas vezes falamos no tempo da justiça, não é? A justiça tem o seu tempo, ouvimos muitas vezes dizer isto, mas de facto a ciência também precisa do seu tempo. Precisa do seu tempo para inovar, para criar, para construir redes, disseminar e amadurecer o conhecimento e, portanto, também precisa de facto desse tempo. Falando da matemática pura, nós temos uma grande dificuldade, que é o facto de, por ser abstrato, é menos compreendida, é mais difícil nós termos visibilidade para depois podermos ter financiamento. As universidades têm que saber identificar qual é a investigação de qualidade, exigir o rigor e valorizar todas as áreas, inclusive as áreas mais fundamentais, porque aquilo que
parece à partida inútil e que é invisível para a sociedade, pode vir-se a tornar muito importante para o desenvolvimento da ciência e, consequentemente, para a nossa segurança e para o bem-estar de todos nós. Citando Leonardo da Vinci, não há investigação humana que seja ciência se não for demonstrável matematicamente. Apesar de todos estes constrangimentos, digamos assim, dos muitos desafios que temos, deixar aqui uma palavra de facto de esperança, não é? Que todos os dias acho que conseguimos fazer mais e melhor e acho de facto durante agora a pandemia pudemos ver que a ciência tem de facto este grande objetivo do bem comum e de transmitir tanto conhecimento para a sociedade de uma forma geral e foi de alguma forma muito reconhecida durante este tempo da pandemia e espero que continue. O mundo como o conhecemos hoje só existe porque investigadores, ao longo da história, têm procurado respostas para compreender como funcionam os fenómenos naturais. Ainda que uma parte da investigação fundamental possa nunca vir a ter qualquer retorno económico, quando esta se revela útil, os ganhos podem ser imensos, permitindo resolver problemas práticos e chegar a resultados a curto prazo. Investir na ciência e investir na ciência fundamental é investir no futuro, até porque a criação de novo conhecimento pode ajudar-nos a resolver problemas que ainda nem sequer existem. Ao longo desta série procuramos mostrar como a ciência é um pilar fundamental do progresso humano. Até breve e não esqueçam que a ciência não tem limites.